Fala, meu trader, boa tarde, dia 16 do 10, segunda-feira, mais uma semana de mercado começando. Forex, cripto, índices, commodities. Hoje vamos aí estar realizando a nossa análise semanal, como de costume, acompanhando esses ativos aqui embaixo, definindo regiões importantes dentro dos gráficos e desenhando aí ideias operacionais, enfim, e abertura de ordens em regiões de preços importantes. Então, essa é a ideia da estratégia. Vamos aí começar pelo EURUSD, gráfico mensal. Vamos aí estar marcando algumas regiões importantes dentro do atual cenário do EURUSD. Então, vamos lá começar. Gráfico mensal, a gente tem as principais regiões aqui de fundo, preço de fechamento de fundo, média de 20 low. Torna-se até repetitivo as regiões que a gente vem comentando, porque são as médias que a gente observa. Então a gente observa essas médias, esse preço de fechamento aqui em cima, esse pavio aqui em cima, e esses para mim são os principais preços. Além disso, a gente tem a média de 20 aqui, porém não vou estar marcando ela, vou manter só a 20 high e a 20 low, que são essas duas médias de 20, para que o preço possa trabalhar dentro desse range aqui do mensal. E esses são os principais preços do mensal aí do EURUSD. Agora a gente vai para o semanal e a gente vai marcar os principais preços do semanal. De começo, a gente pode traçar aqui o Fibonacci desse movimento de alta, onde a gente vai ter indicação de regiões importantes dentro do time semanal até aqui embaixo. Então a gente tem esse movimento de alta, o Fibonacci das regiões importantes para uma possível reversão aqui em 50 e 61,8. O preço chegou na semana retrasada. Essa é a semana atual. Esse quadrado aqui é a semana atual do EURUSD. Semana passada, semana retrasada, o preço chegou bem perto dos 50% do Fibonacci de todo esse movimento de alta que aconteceu aí durante anos. Então, o preço aí que o EURUSD tende a reverter, e dentro do time semanal possivelmente vai vir buscar os preços novamente, como fez na semana passada. Esse é o candle da semana passada, o preço vem próximo à média de 9 do semanal, que é o preço que a gente vai estar marcando agora, e depois devolve. Então, semana passada o preço do EURUSD chegou a 1.6426, depois fechou aqui embaixo em 1.0590. Então, um movimento aí de 1.400 pontos que você poderia pegar tentando observar só a média de 9 do semanal. Então essa semana abre, vai buscar a média de 9, volta, fecha aqui embaixo. Na semana atual o preço está subindo, abriu a semana aqui e o preço já continua subindo. Possa ser que busque a 9, mas possa ser que busque a 20 low aqui embaixo, que é essa média de 20 low, a 20 comum, a 20 high, ou possa ser que busque a média de 200 aqui, ou esse topo aqui do semanal. Então esses são os principais preços aí no semanal do EURUSD. A gente vai marcar a linha aqui dos 50 e dos 61,8. A gente pode marcar também como preço importante o final da nuvem aqui de Ichimoku. Então a gente tem a nuvem de alta, que é um preço onde o preço tende a retornar e respeitar essa região. A gente tem o final da nuvem aqui, ó, nessa linha mais ou menos. Então eu vou manter esse preço aqui também, é um preço importante dentro do semanal do EURUSD. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, foi o que eu comentei no vídeo anterior, na revisão da semana passada, que na semana passada o euro veio buscar a média de 20 high e depois devolveu 1.200, 1.300 pontos para baixo. Então quem estava atento à nossa indicação lá do preço da média de 20 high conseguiu pegar uma venda boa.
a gente vai estar marcando, a gente marcou a 9 do semanal aqui. Eita. A 9 do semanal tá aqui. A 20 high do diário essa semana tá aqui. Então a gente vai marcar esse preço aqui na linha azul. A gente vai marcar a média de 20 comum. A gente vai marcar esse fundo aqui do diário. E a gente vai observar se temos mais indicações de preços importantes para trás do diário. A gente tem esse preço aqui importante do diário aqui, que está abaixo dos 50% de FIBO e próximo a 61,8. Então pode ser que o preço chegue aqui perto, não chegue no 61,8, mas pare aqui e volte a subir. Então esse preço é um preço importante e é isso, vai ficar marcado. Vamos voltar aqui novamente, esse preço aqui e mais embaixo, talvez esse outro preço aqui do diário seria um preço também importante. Então a gente marca para dar base a outros preços importantes. No diário é isso para o Euro-USD. A gente tem agora o Euro-USD no H4. A gente vai marcar o H4, assim como a gente marca os outros times, até o H4, que é o time de execução de ordem. Então a gente tem o H4 e o H1 como tempos de execução de ordem. Então a gente tem esse fundo aqui importante, esse preço. Fora isso, a gente volta aqui no H4 também. Na verdade, já, o diário está marcando, já é mais importante. Então a gente tem esse preço aqui no H4 importante. E agora vamos marcar outros preços importantes, que são a média de 20 do H4 aqui, normal, a 20 high. A gente tem esse topo aqui como preço importante. E a gente tem a média de 200 lá em cima, que está coincidindo com a 9 do semanal. Então isso é o que faz a gente ter convicção de que aqui é um preço muito forte, por representar a 9 do semanal e a 200 do H4. Então possa ser que o euro suba até aqui. Aqui seria uma ótima venda, buscando a volta para os preços do diário. No caso, ele estaria passando da média de 20 comum e 20 raio do diário, vindo buscar aqui em cima, e a tendência é que quando ele vem aqui, ele busque novamente o preço das médias de 20. Então seria uma venda aqui com stop mais aqui em cima e buscando o preço da média de 20 comum ou 20 raio, ou esse fundo, ou o fundo lá embaixo também, aqui cerca de 1.800 pontos, o movimento aí mais posicionado. Mas no EURUSD é isso. Para o começo de semana, buscaria aí por vendas no EURUSD novamente na 20 comum do diário, que é essa média aqui, essa linha azul, a 20 high aqui em cima. A gente tem esse topo aqui também deixado no diário, esse preço aqui seria um preço de venda que eu também venderia. A princípio, os preços aí onde a gente tende a observar a formação dos candles e buscar uma venda, principalmente aqui, já que o preço também se encontra próximo à média de H4, a 20 raio do H4. Então, aqui na linha do diário e aqui na linha da 20 raio do H4, seriam preços interessantes para colocar em uma venda, com provável stop aqui, buscando retorno até aqui nas nuvens, um trade possível, vou ficar de olho. Além desses preços, a gente tem os preços que a gente comentou aqui importantes de venda também, aqui e aqui para o euro. Então acredito que o euro possibilite boas vendas nesses preços aí no início de semana. Vamos ver se essa semana ele vai ter condição de sair dessa zona aqui que é bem apertada, muitos preços importantes, mas é isso para o euro. Além disso, a gente poderia ter o auxílio aqui do Fibonacci nesse movimento aqui de queda, certo? No H4. Por ser no H4, a gente coloca o Fibo na cor do H4, que é o verde. Então o Fibonacci fica assim. E a gente vê também, a gente tem mais confluências de preços que aqui, essa região de 50 e de 61,8, mas aqui em cima são regiões interessantes para venda.
Para venda, é comum ver o preço passar dessa região aqui, que é a 20 RAI do H4, vim buscar o 61,8 e voltar no final das 4 horas do candle de H4 e fechar aqui embaixo. Então aqui é uma venda também muito interessante, 61,8 e permitindo alvos também até mais lá embaixo. Aí alvos seriam lógicos, né? 1.200 pontos para baixo no Euro USD. Essas são as principais regiões de venda que eu vejo. E preços para compra dentro do Euro USD. Esperaria o euro chegar nas regiões dos 50 de FIBO aqui do semanal, da região do mensal que a gente comentou que é 20 low do mensal e do 61,8 tá aqui, na verdade do final da nuvem do semanal. Esse aqui é o time semanal. A gente tem a nuvem de Ichimoku delimitando o preço da nuvem aqui, então a gente marcou essa linha do semanal por conta da nuvem. É um preço importante, assim como esse preço aqui do 61,8 do semanal para o Euro USD. Então essas são as regiões aí que eu espero procurar vendas e compras. As vendas e as compras, elas têm a abertura da ordem após a confirmação do padrão de entrada que você vai adotar, podendo ser elas o toque do preço nas regiões de preço que a gente comenta. Então o preço vai tocar o 61,8, assim que tocar você faz uma venda com o stop aqui 1.000 pontos posicionado para cima, buscando aí 1.000, 1.200 pontos, 1.300 pontos mais aqui embaixo. Essa seria a ideia do movimento. Você pode esperar também por um fechamento de um candle de H4 vermelho aqui nessa região, respeitando essas regiões. Após esse fechamento de candle, ou depois de 1, 2, 3 de venda, ou de um trap, ou de um próprio engolfo de baixa, o candle vermelho forte, respeitando nessa região, seria um motivo para uma venda, com stop um pouco mais aqui em cima, ou mais alongado, buscando um movimento de tendência, que é um movimento de tendência de queda. Então você está indo com a tendência, buscando regiões lógicas onde o preço tende a buscar, que é esses fechamentos mais aqui embaixo, e alvos também de mais longo prazo, até mais aqui embaixo, 2.500 pontos para baixo. Essa é a ideia para o Euro USD. As principais regiões de venda e de compra já estão aí desenhadas e vai ficar para o resto da semana. Então esse é o time de H4. As regiões de venda estão aqui. Time H4, tá bom? Time frame H4. Regiões de venda aqui. Regiões de compra mais lá embaixo até 1.031. Esse é o Euro USD. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Esse é o Euro USD. A gente vai agora acompanhar o GBP USD. A mesma ideia. A análise inicial sempre pelo time mensal. Agora um pouco mais rápido. Último fundo mensal a gente marca, que esse é o último preço aqui do mensal de fechamento, preço importante. Além disso, 20 low a 20 high, o topo do mensal, a nuvem aqui do mensal. Esses são os principais preços do mensal para mim dentro da Libra. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, assim como a gente fez no euro, a gente vai traçar esse Fibonacci desse movimento aqui de alta. Certo? Então a gente tem esse Fibo desse movimento de alta aqui de semanas da Libra. A gente tem esses preços aqui indicados de 50 de Fibo aqui. O semanal é sempre na cor roxa,
Então a gente marca aqui os 50, a gente marca aqui os 61,8, a gente marca no semanal esse fundo aqui da Libra, e além disso, também vamos marcar novamente um preço importante na 9. Na semana passada a Libra fez o mesmo movimento que o euro, veio buscar a média de 9 do semanal e retornou. Então, você observando às vezes só uma média, você tem a melhor entrada da semana, como foi no euro. Eu vou voltar no euro, vou botar no semanal. Então esse é o gráfico semanal do euro. O candle vem, testa 9 e volta. Na Libra também é a mesma coisa. O candle busca a média de 9, volta. Essa semana, assim como no euro, está subindo. E os principais preços aí do semanal para o GBP é a 9, a 20 high, a 20 low, a 20 comum, a 20 high, a 200, o último topo lá do semanal. E para baixo nós temos esse fundo aqui como fundo importante também. E é isso dentro do semanal. A gente tem o último preço, né, de fechamento aqui como um preço importante dentro da semana passada. O preço de fechamento da semana passada é um preço importante. Fica aqui marcado. E essa foi a Libra no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a Libra fez o mesmo movimento do euro. 3 dias de alta, 2 dias de queda. E ela veio buscar, a Libra veio buscar o preço aqui da média de 20 high. Até fechou em cima, porém a 9 não deixou. Então por isso que o semanal as entradas nos semanais são mais assertivas do que o diário. Você já comprou depois que subiu 6 dias, então aqui não é uma compra interessante. É mais interessante para venda e é o que aconteceu. 2.000 pontos aí para baixo na Libra. Preços importantes no diário. Temos aqui a 20 high do diário. O 20 comum. Último fundo. Olhando o diário de tempos aí mais anteriores, a gente tem esse preço aqui como indicação de um preço importante do diário. E para cima, a 200 do diário. Esses são os principais preços para mim na Libra para essa semana. A ficar atento. Então aqui é o H4 da Libra. A gente estava vendo o diário. A gente vai marcar a Libra aqui embaixo como um preço importante aí dentro do time de H4. A gente vai marcar a 20 low, a 20 comum, a 20 high. O topo lá em cima da Libra e a 200. Esses são os principais preços aí no H4 para Libra. Assim como a gente fez no euro, a gente vai fazer na Libra também. A gente tem aqui esse movimento de queda. Vou pegar aqui. No H4, desse movimento de queda, a gente bota o Fibo na cor do H4, que é o verde. Então a gente tem indicação lá dos 50 aqui e o 61,8 aqui, como vocês podem ver. Então a gente tem o 61,8 e o 50 de Fibo aqui. É um preço justo, onde a Libra tende a respirar e a gente buscar boas vendas aqui. Então eu buscaria por vendas na Libra primeiro olhando o time maior, que é o diário. Então dentro do diário eu tenho preços importantes para vendas aqui na média de 20 comum, na média de 20 high lá em cima, na linha azul. Então esses são preços interessantes para venda no diário. Além disso, a gente tem preços interessantes para venda no H4, que seria, eu vou marcar aqui a 20 high do H4, mas a 20 comum também é um preço interessante. Como a 20 comum está entre tá um pouco mais abaixo da 50, eu marcaria os 50. E esses são os principais preços aí para venda dentro da Libra, certo? Para compra, buscaria por compras na Libra, mais lá embaixo, no caso nessa região de fundo aqui do diário, seria uma região que eu começaria a buscar por compras na Libra, ou mais embaixo, nas regiões aqui do mensal e do semanal que a gente tem, que aí são realmente regiões interessantes para compra.
é mais cabível para essa semana. Acho que nessa semana ele não busque as regiões também de compra mais lá embaixo que a gente tem, que é o 50, o diário e o 61,8 mais lá embaixo. É um movimento muito distante para uma semana só. Pode ser que aconteça, mas 7.000 pontos em uma semana muito difícil. Então, as compras mais interessantes na Libra ocorreriam aqui, nesse fundo do diário do H4, e nesse fundo aqui, que é fundo do semanal com a 20 low do mensal. Então esse é o GBP/USD, compra e venda aí marcada. Vou deixar aí desenhado já, para depois eu vir dizer que não foi avisado desde a segunda-feira, tá? GBP/USD aí, ó, desenhado, certo? Vai ficar aí. O euro também tá aqui desenhado. Vai ficar aqui, ó, compra e venda. Compra e venda. Agora a gente vai pro XAUSD. Eu analiso sempre primeiro os ativos que tem o USD como base. Então, vamos lá marcar o XAU. Vamos lá marcar o XAUSD, gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal, a gente tem esse topo aqui do mensal. Mensal sempre na cor azul escura. Temos esse topo. Temos alguns pavis aqui em cima. Vou marcar o último pavio lá em cima, máxima. Além disso, a gente tem o preço importante aqui no mensal, que é esse topo aqui, preço de fechamento. Fora isso, a gente tem a 20 high do mensal, que é aqui, um preço importante. A gente tem a 20 comum do mensal e a gente tem a 20 low do mensal. Esses são os preços aí do mensal mais importantes. A gente vai para o semanal agora. Na semana passada, a gente comentou sobre essa região aqui da 200 do semanal como um preço interessante para compra. Quem estava ligado fez uma compra aqui muito inteligente. Notícias de guerra ajudaram a movimentação do ouro. O ouro subiu muito aí pela guerra também em Israel. E 15 mil pontos, quantos? 12 mil praticamente pontos para cima. Gráfico semanal, a gente vai marcar os preços mais importantes dentro do semanal, que é esse topo aqui. Além disso, esse topo aqui. Além disso, esse topo aqui. Além disso, a 20 high. Além disso, a 20 low. Além disso, esse fechamento aqui do semanal, a 200, esse fechamento aqui dentro do semanal, são os principais preços aí do semanal dentro do ouro. O ouro que veio buscar o preço da média de 200 no dia 13, na sexta-feira. Então hoje veio trabalhando perto da 200, uma região interessante para venda, talvez buscando aqui a média de 20 do diário. Mas dentro do diário, preços importantes, nós temos fundo do ouro, que é aqui. Então a gente tem esse preço no diário como preço importante. A gente tem a 20 low, 20 comum, a 20 high. A gente tem a 200 novamente como preço importante. Então a gente tem a média de 200 aqui como importante. A gente tem a nuvem de Timoco como preço importante. A delimitação da nuvem aqui, essa linha. Então essa linha aqui no diário é um preço importante. A gente tem esse topo aqui também. A gente tem preços importantes no ouro também aqui, nessa faixa de preço. E no diário é isso. Está desenhado aí os principais preços no diário. A gente tem os preços de gap também, que são preços de muita importância.
A gente agora vai para o H4. Dentro do H4 nós temos esse topo aqui no H4. Temos esse topo aqui também como preço importante. E é isso dentro do H4. Vou marcar também, além desse preço de fechamento, a média de 200 aqui embaixo e a 20 comum. A gente pode marcar a 20 high e a 20 low. Então, dentro do ouro, esses são os principais preços de movimentação aí para a semana. Buscaria por vendas no ouro na média de 20 high do semanal aqui, que é um preço muito importante. É um preço também acima desse preço aqui do mensal, então esse preço do mensal também é um preço interessante para venda. Então, além desse preço da média de 20 high do semanal, buscaria por vendas aqui nessa linha azul escura, que é o preço do fechamento do mensal aqui anterior, que é um preço importante. Então é onde eu buscaria por vendas aqui. Se a gente for ver no H4, é essa indicação aqui de preço, essa e essa. Então o preço está perto até de boas regiões de venda, ficam aí sinalizadas. Fora isso, a gente tem aqui a linha do semanal, o preço é esse, e aqui no mensal é esse. Então, qualquer dos dois preços aí são boas regiões para venda. Eu acredito que o euro venha buscar essa região sim, ou o ouro, para depois cair. Então, fica aí para vendas e compras. Só buscaria por compras aí no ouro, realmente, aqui na 20 high, no diário, na 20 comum e na 20 low. São regiões aí onde eu buscaria por compras no ouro de forma mais tranquila. Se a gente for ver no H4, esses preços ficam aqui mais embaixo. Então a gente tem regiões de venda para o ouro aqui, regiões de compra mais lá embaixo. Lembrando que esse alvo de venda pode ser colocado um take profit aqui perto dessas regiões. Então o alvo de movimentação do ouro é pelo menos aí 7.000 pontos para baixo, 8.000 pontos. Potencial de queda do ouro, acompanhando aí o cenário de aumento de taxa de juros do dólar. A gente pode ver aí o euro, a libra e o ouro dando continuidade na tendência de queda. Então esse foi o ouro. Agora a gente vai para o SDJPY. O SDJPY a gente vai marcar agora o SDJPY, gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal do SDJPY a gente tem esse topo aqui. A gente tem o pavio do mensal aqui em cima. A gente tem de preços importantes no mensal o preço da 9, da média de 20 high e da 20 comum. São os preços que eu marcaria de preços de maior importância dentro do mensal por SDJPY. A gente está vendo aqui o semanal do SDJPY. Preços importantes do semanal aqui também. Só que o semanal é na cor roxa. Então o semanal fica aqui. O semanal fica aqui. A gente também tem preços importantes mais para trás aí no SDJPY, se a gente for observar. Não temos, na verdade, que isso foi, a gente está trabalhando na alta histórica do SDJPY. Preços importantes a 9, a 20 high, a 20 comum. Então, esses são os principais preços do semanal do SDJPY. Depois a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem o que? A gente tem esse preço de fechamento aqui em cima. Então a gente marca com a cor do time correto, que é o azul claro. Então a gente tem esse topo aqui importante. A gente vai voltar no tempo, ver se temos mais regiões nessa faixa de preço importante de fechamento. A gente tem aqui esse preço importante. Não temos mais nada para trás, então
Esses são os principais preços aí no diário. Para baixo a gente tem a média de 20 e a 20 low, é onde muito provavelmente o SDJPY vai trabalhar essa semana, dentro desse range aqui entre a 20 high, a 20 low do diário e essas máximas aqui do diário e até mesmo do mensal lá em cima. Então esse é o SDJPY no diário. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem aqui esse topo no H4. Esse topo no H4. Preços importantes também na 20 low. Para trás, vamos ver o que a gente tem no H4. Voltando aí no tempo, olha aí que a gente tem escondido aqui, ó, possível preço importante para venda também. Então aqui é um preço interessante para venda que pouco a gente vê, e mais como a gente está atento nos principais preços aí do mercado. Então aqui a gente tem a possível venda. Às vezes a gente fica esperando que chegue no mensal e não chega, ele para aqui no H4 e volta a cair. Então preços interessantes aí para venda também para cima. E para essa semana buscaria por vendas. Buscaria por vendas aí no SDJPY. Aqui em cima, nesse preço aqui do diário, nesse topo. Nesse preço aqui de alguns dias atrás, de fechamento, que foi uma entrada que a gente comentou na semana retrasada. Então esse preço a gente já tinha comentado na semana retrasada, possibilitou aí uma queda de 2.000 pontos, de mais de 2.000 pontos, e mais uma vez aqui um preço importante que a gente já sinalizou com antecedência, vindo ser atingido e devolvendo aí 300 pontos, e que ainda tem muito potencial de queda o SDJPY. Então é isso. Vendas aqui em cima nessas regiões e compras no SDJPY só realmente quem sabe na 20 low aqui embaixo, na 20 high, na 20 comum também é uma possível compra, mas buscaria por compras mais embaixo, principalmente nas regiões aqui de 9 do semanal, aqui embaixo. Então essa região aqui é uma região interessante para compra, e também mais lá embaixo, já muito longe, no 145.800 e no 145 redondo, que é mais de 20. Então a gente tem essas possíveis regiões aí de compra e de venda para o SDJPY. Lembrando que o SDJPY também tem vendas mais aqui em cima, mas que acho que não chega essa semana. Possa ser que chegue também. A semana está iniciando agora, talvez para um início de queda mais longo ele tenha que vir buscar liquidez mais aqui em cima, nessas regiões importantes aqui do H4 do mensal. Vai ficar atento. Regiões de venda aí a gente já cantou, regiões de compra também. Esse foi o USDJPY. Agora a gente vai para o SDCAD. O SDCAD a gente tem gráfico mensal, preços importantes do SDCAD aqui. A gente tem esse outro topo aqui. A gente tem esse outro topo aqui. E esse outro preço aqui importante aqui, que é inclusive onde o preço está tendo dificuldade a passar 3 meses. 3 meses o preço do SDCAD bate lá e volta. Então a região bem complicada de se passar. Esse é o gráfico mensal. Principais preços também aqui na nuvem de Ichimoku, na 20 comum e na 20 low lá do mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem esse topo. Esse topo. A gente tem esse outro topo aqui do semanal. A gente tem esse preço aqui importante também no semanal. A gente tem a 20 high, a 20 comum, a 20 low. O último fundo aqui, a 200 lá embaixo. E esses são os principais preços do SDCAD no semanal. A gente comentou sobre esse preço aqui importante e semana passada ele respeitou lá, voltou. Essa semana posso vir buscar 9 para depois subir de novo, ou vir buscar a 20 high e a 20 comum e a 20 low. O SDCAD pode vir buscar até 1.000, 2.000 pontos para baixo. Seria um movimento normal de queda, para depois um movimento de alta, quem sabe se iniciar. Agora a gente vai para o diário do SDCAD.
Então no diário do SDK a gente tem esse topo aqui. Além disso, nós temos esse topo aqui. Além disso, a gente está marcando os preços importantes do diário do SDCAD. Esses preços aqui são preços que historicamente dizem que são preços importantes. Além disso, 20 comum, 20 low, 200, último fundo aqui, a nuvem de Timoco e preços no diário mais importantes lá embaixo. Aqui são os principais preços aí no diário pro SDCAD. Então a gente vai agora para o H4 no SDCAD. A gente está observando que ele ficou um bom tempo parado em cima da 200. Agora rompeu para cima, dentro da nuvem ainda. Então a nuvem aqui agora é um preço onde ele tende a respeitar, como ele veio buscar aqui, não passou e voltou. Então, observando o gráfico diário, a gente tem esperando, a gente tem possíveis compras na média de 20 aqui do diário, na 20 low, na 200 lá embaixo do diário e também no semanal aqui na média de 20, no semanal na 20 low. São preços aí interessantes para o SDCAD. Então aí os principais compras no H4 do USDCAD e vendas, buscaria por vendas aí no SDCAD nessa região aqui do diário e de preços do diário mais importante. Quando a gente observa uma junção de três linhas com cores diferentes, aqui tem um preço muito forte, são confluências que acontecem entre times frames e que mostra que esse preço aqui é uma região muito interessante e bem possível de ser atingida no SDCAD. Então uma venda que eu ficaria bem confiante de fazer seria nessa região aqui e que não está longe de ser atingida. 2.200 pontos para esse SDCAD, quando ele engata para subir é rapidinho, sobe rápido. E é isso. Vendas e compras no SDCAD para a semana é essa. Bitcoin USD. Hoje eu fiz o vídeo, eu não sei o que aconteceu, acho que eu fiz o vídeo, ele estava ainda aqui e foi lá buscar a região que a gente comentou do semanal, que foi o que? Na verdade a região do mensal. A gente vai aqui começar o Bitcoin do mensal. Observe lá o vídeo anterior, o vídeo da revisão da semana passada. A gente comentou que ele poderia vir testar os 30 mil e realmente veio rapidamente, voltou já bem a cara do Bitcoin, sobe do nada e volta. Mas esse é o gráfico mensal do Bitcoin. E o que aconteceu até então? Muito provavelmente ele veio buscar o preço da 20 high aqui, o mensal, que é esse preço aqui. Então a gente marca com o azul claro, o azul escuro, ou esse fechamento daqui, que é um preço importante. Se a gente for ver no H4, foi justamente o que ele veio fazer, veio buscar aí o preço para pegar a liquidez, quem sabe com uma queda. Aqui nessas regiões que a gente comenta do mensal, que é a 20 high do mensal e esse topo aqui do mensal. Preço no H4 a gente consegue ver que vai lá e volta. E é isso, quem estava ligado já às vezes até vendeu aqui já tinha uma venda aqui com stop mais em cima. Mas esse é o Bitcoin no mensal. Isso é para dar noção de que uma média pode fazer total diferença na análise, ao invés de um desenho, de uma bandeira, de um ombro, cabeça, ombro. Também são figuras que auxiliam, mas que não falam, acho que mais que o preço que a média indica. Então, no mensal, para o Bitcoin USD, o que a gente tem de preço importante é aqui o preço da média de 20 comum, a 20 low, a 20 high, esse topo aqui do mensal. E a gente podia até marcar esse outro preço aqui desse gap, sendo um preço importante aqui para o Bitcoin USD dentro do time mensal. Feito isso, agora a gente vai para o semanal. A gente já veio falando também do semanal, do Fibonacci do semanal aqui do Bitcoin. A gente tem esse movimento aqui de longa data dentro do semanal do Bitcoin. A gente vai botar o Fibo na cor do semanal, que é a cor roxa,
a gente observa aí dentro do Bitcoin a possibilidade que o preço venha a buscar 50, 61,8. Então a gente vai marcar essas regiões com a cor do semanal, que é a cor roxa, e nós temos aí regiões de 50, 61,8. Temos esse preço aqui como preço importante, e para cima nós temos também, que a gente já vem comentando de algumas semanas, o preço da 20 high do semanal, que segurou o preço aí por um bom tempo. Na verdade o preço ficou aqui da 200 também, né? A gente tem o preço da média de 200 aqui do semanal segurando o Bitcoin há 2 semanas pelo menos. Então a semana passada do Bitcoin foi essa, semana retrasada é essa. Ele ficou aqui embaixo da média de 200 do semanal. Então ele aqui era uma região também que ele tendia a vir a buscar e respeitar. E temos mais preços importantes no semanal aqui. E é isso, para o Bitcoin USD no semanal é isso. A gente tem esse fechamento aqui de fundo também, como preço importante. E esse foi o semanal, a gente vai para o diário agora. Dentro do diário, a gente poderia traçar um Fibonacci aqui desse movimento de queda, para ter noção onde estariam as melhores vendas, mas ele veio buscar aqui regiões do mensal, então às vezes é melhor ficar ligado na média do que no Fibo. Então a média estava aqui no mensal, regiões que ele pode vir buscar. Esse é um movimento muito difícil de se pegar também, quase, enfim, acho que é um movimento robótico aí. Acho que ordens já deixadas aqui faz o movimento vir bater e já voltar. Mas é um movimento que não é quase impossível de ser pego, acho que por traders normais, porque muito arriscado e, enfim, movimento complicado, igual as criptos. Mas dentro do diário a gente vai ter de preços importantes esse topo aqui do diário. A gente tem, além disso, esse fundo aqui do diário, esse outro fundo aqui do diário. A gente tem a média de 200 como preço importante dentro do diário. E a gente tem também mais topos aqui no diário aqui em cima. Na verdade já está marcado. Então é isso. Dentro do diário é isso. Para o Bitcoin USD. Ainda buscaria por vendas no Bitcoin na 20 high lá do semanal, que são essas regiões aqui. Então vendas aqui, 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 aqui são preços interessantes para a gente estar buscando venda, para a gente estar buscando venda dentro do Bitcoin USD. Esses são os principais preços aí para venda. E para compra no Bitcoin, buscaria por compras agora. Muito complicado falar em compra no Bitcoin agora, mas buscaria por compras aí mais pontuais, na questão só realmente aqui próximo à média de 200 do diário, é onde eu buscaria por compras, ou nessa região aqui da média de 20 comum do mensal, que está onde está marcada essa linha azul escuro, é a média de 20 do mensal, a média de 20 aqui do mensal, visto do H4 está nessa linha azul escura, então esses preços aqui são preços interessantes para a compra, assim como esse último fundo aqui do semanal e das regiões daqui do diário lá embaixo que a gente comentou. Então essas são regiões aí que eu buscaria por compras, possivelmente buscaria por compras no Bitcoin USD. Visto do H4 são esses preços, regiões de venda aqui, regiões de compra aqui embaixo. Então esse é o Bitcoin USD. O SP500 a gente vai ver agora. Vamos lá dar uma olhada no SP500, gráfico mensal. Vamos aqui ampliar a escala dele para facilitar a nossa movimentação dentro do gráfico. Então a gente tem esse gráfico mensal aqui do SP500, onde nós temos preços importantes aqui
dentro do mensal nesse topo. A gente tem esse topo aqui também. A gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 low, e a gente tem esses preços aqui de fundo no mensal. Aqui também são preços importantes. Esses para mim são os principais preços do SP500 aí do time mensal. A gente tem também como preço importante a 20 raio do mensal, que é essa média de azul claro aqui. Ela segurou o preço, né? O preço veio para baixo, mas não chegou na 20 comum. A 20, a gente fala que a 20 high está segurando o preço, porque realmente está, já chegou a cair, voltou e está subindo. Então a gente tem essas regiões aí no mensal importantes, preços importantes dentro do SP500. Dentro do semanal a gente tem aqui essa movimentação e a gente tem esses preços deixados como preços chaves no SP500, que é esse preço aqui. Esse preço do semanal mais em cima, coincidindo com o preço do mensal. A gente tem como preço importante a 20 high aqui, a 20 comum. A gente tem esse último fundo, que coincidiu, o preço de fechamento de fundo, que coincidiu com esse preço aqui também, de algum tempo. Então, essa resistência acabou virando suporte tempos depois, por isso que a gente tem que ter uma análise macro inteligente, definindo regiões importantes. Aqui se mostrou uma região muito importante e que acabou deixando um padrão de entrada também muito lindo, sendo esse padrão chamado 1, 2, 3 de compra. Então já fica aí a dica de um padrão eficiente. A semana passada faz um fundo, 1, 2, 3. A gente pode executar a compra aqui, ou no caso quem já é de um position maior, né, uma posição mais macro, o correto seria a compra após esse fechamento de candle acima desse pavio aqui. Então, caso essa semana feche acima desse pavio da semana anterior, seria uma compra indicada por um 1, 2, 3 de compra, porém arriscada, stop longo e também em regiões aí delicadas, porque a nossa estratégia já definiu uma tendência de queda. Quando o candle do semanal fecha abaixo da 20 low, a gente tem uma tendência de queda por vir, sendo as melhores vendas na 20 comum e na 20 high. Por isso que a gente marca a 20 comum e a 20 high para vendas, né? Então, esses são os preços importantes aí dentro do semanal do SP500. A gente pode auxiliar também a nossa análise com o Fibonacci desse movimento aqui de alta, de queda, que vai nos dar regiões importantes, reforçando, né, que as regiões aqui da 20 high está numa região importante de 61,8 e a 50 também, que é a média de 20 também está próxima aqui aos 50 de fio. Então duas regiões aí importantes para venda, mas esse é o semanal, a gente ainda tem que olhar o diário. Dentro do diário nós temos a indicação da nuvem de Ichimoku aqui, né? A gente está vendo aqui a nuvem, a delimitação da nuvem aqui. Isso aqui é a nuvem de Ichimoku e ela deixou uma linha aqui em cima, né? Que inclusive coincidiu com a 20 high aqui do semanal. Mas se a gente for ver o diário deixou também essa nuvem indicando um preço importante aqui. Então a gente vai delimitar esse preço importante como um preço importante do diário. E é isso. Além disso, a gente tem a 20 comum, a 20 low, a gente tem a 200 e a gente tem esse último fundo aqui. E esses são os principais preços aí do diário. A gente também tem preços importantes aqui e aqui, mas já está bem longe para a semana. Pode ser que faça um candle gigante aí de uma semana, enfim. Ele pode vir buscar segunda-feira ainda, essas regiões aqui em cima. Então são regiões importantes aí do diário também. Só que a gente está vendo isso no macro, né? Então a gente teria boas vendas aonde? No SP500. No 61, na 20 comum do semanal, que é aqui. Na 20 comum do semanal, na 20 high do semanal. Nesse topo aqui do semanal seriam as regiões mais interessantes para venda. Mas nós temos também preços importantes aqui no 61,8 e nessa região aqui do diário mais em cima. Então todos esses preços são preços interessantes para a gente estar procurando venda e regiões interessantes para a compra.
só ficaria mais à vontade para comprar o SD, o S500, né, que é o SP500, nesse fundo aqui do semanal, nas regiões mais embaixo lá do diário, com a média de 200, esse último fundo aqui, ou possivelmente até a 20 low aqui embaixo. Então é isso, esse é o SP500, gráfico diário, auxílio aí do Fibonacci definindo região de 61,8 de 50 regiões importantes, sendo confluenciados aí com a nuvem do Ichimoku diário, que é uma região que o preço tem dificuldade de passar, então uma venda aqui nessa região é totalmente lógica, com stop lógico, o stop aí de 20 mil pontos, né? Para quem trabalha mais no H4 e mais posicionado seria uma boa venda, eu acredito. Temos que observar o cenário de notícias e do dólar também. Mas é isso, rapaziada. Essa é a nossa análise semanal do EURUSD, gráfico diário aí. Vou deixar o gráfico diário, na verdade eu vou deixar o H4. A gente deixou aí, já mapeou as regiões de venda. O preço do EURUSD está segurando aqui na 20 low, ó, como vocês podem ver, passa que a gente tem uma venda daqui 1 hora e 28, quando esse candle fechar, a gente poderia executar uma venda aqui com stop mais aqui em cima, uma venda mais arriscada, 500 pontos de stop, visando aqui 800 pontos, 850 pontos de gain, mas é uma possibilidade caso esse candle de H4 feche vermelho ou feche aqui embaixo da 20, ou você pode esperar que um novo candle de H4 se forme e ver se ele vem buscar essas regiões, mas pela inclinação da média também a gente vê que talvez as vendas aconteçam mais aqui embaixo, até porque a gente tem a 200 segurando aqui no H1, mas isso a gente tem que esperar para ver, esperar fechar esse candle de H4, esperar aí também algumas horas do próximo candle, e é isso. Análise semanal do EURUSD, mapeada, EURUSD mapeado e compra e venda, Libra mapeada, venda e compra, Ouro mapeado, compras e vendas, USD compras e vendas também aí já desenhadas para a semana e para mais de uma semana também, o SDCAD também, gráfico H4, a gente vai manter essas marcações até o final da semana para que na sexta-feira a gente possa ver o que aconteceu e quais regiões aí cada ativo respeitou, onde seria a melhor entrada, e é isso. É um sistema operacional que dá diversas possibilidades, a gente tem que saber analisar o macro, o gráfico às vezes ele é como a técnica, como qualquer técnica, a técnica é falha, mas a gente tem que usar mais o cenário cada vez mais. Eu tenho essa convicção de que o macro é o que determina, não determina a análise técnica, mas o que movimenta e realmente direciona aí o mercado. Então tem que estar ligado na taxa de juros, como é que está o dólar e outros cenários também, para um outro vídeo, mas é isso. EURUSD mapeado, Libra, Ouro, USDJPY, USDCAD, Bitcoin USD e o SP500. Demorou? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha. Vamos que vamos. E deixe aí sua dúvida, seu comentário. Breve novidades. Vem. E é isso. Vamos que vamos. Mais uma semana começando. Semana acho que vai ser um pouco mais limpa que a semana passada. Já tem 2 semanas que a gente está de lado praticamente. Então essa semana acho que seja uma semana de bons trades, principalmente nas regiões que a gente comentou aí hoje, beleza? Demorou, vamos que vamos, forte abraço, TEI.